Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos começando essa série da História da Igreja, mas dentro da História da Igreja devemos iniciar também falando da história de Israel, para entendermos o contexto da história inicial da Igreja, com Jesus, seus discípulos. Hoje vamos trabalhar os procuradores. É o nosso quarto encontro. Como Arquelau, etinarca, foi deposto e enviado a Roma, onde o imperador o mandou para o exílio em Viena, Roma então agora confia a administração da Judéia ao magistrado dentre os cavaleiros romanos. Este procurador foi nomeado pelo próprio imperador, e ele dependia diretamente do próprio imperador. O legado da Síria, que tinha um território vizinho à Judéia, às vezes intervia tomando o governo da Judéia, embora tal intervenção fosse, na maioria das vezes, excepcional. O procurador fixou a sua residência em Cesareia, de Palestina, mas ia a Jerusalém em períodos das grandes festividades, a fim de que pudessem ali manter a ordem. A administração romana foi exigida dos judeus, mas não lhes trouxe a paz desejada. Na prática, a administração romana os libertou dos filhos de Herodes Magno, cuja tirania era bem conhecida, visto que Roma deixava uma autonomia e não intervinha no governo dos filhos de Herodes, somente agia em questões graves. Os magistrados romanos eram controlados, visto que os que eram subordinados aos magistrados podiam recorrer a César e faziam sempre que sentiam necessidade. A história de Pilatos mostra várias vezes que o apelo a Roma era uma ameaça terrível. Pilatos foi denunciado a Tibério imperador e foi desaprovado pelo imperador, como nos relata Filo de Alexandria na sua obra Legatus ad Gaio, o embaixador junto a Gaio, livro 38, dos parágrafos 299 a 305. Isso aconteceu no ano 35, depois que Pilatos infligiu um cruel castigo aos samaritanos. Ele então foi denunciado ao cônsul da Síria, Vitélio, que o enviou a Roma, como nos fala Flávio Joséfo nas Antiguidades Judaicas, livro 18, capítulo 4, parágrafo 2. Os judeus, poderosamente apoiados junto ao imperador, podiam fazer valer suas queixas. Embora o imperador estivesse longe, esses apelos não podiam ser cotidianos. A colônia judaica de Roma era numerosa e devota aos interesses de Israel. Contra Arquelau, 8.000 judeus de Roma se uniram a 50 embaixadores. Sob o império de Calígula e no império de Tibério, judeus caíram em desgraça. Vemos nesta época dos procuradores que poucos se empenhavam na questão das brigas que faziam os herodianos. Na administração dos procuradores, a falta de tato não foi rara e chegou a atingir o nível da brutalidade. O mesmo vale para Pilatos, que para a história do cristianismo possui importância.
Inclusive, ele entra no credo. Jesus morreu sob Pôncio Pilatos. As narrativas de Flávio Josefo e Fílon ajudam a completar o Evangelho na informação histórica. Da deposição de Arquelau até a chegada de Agripa, existiram 7 procuradores. Copônio foi procurador do ano 6 até o ano 9 depois de Cristo. Marco Ambíbulo, do ano 9 até o ano 12 a.C., Ânio Rufo, do ano 12 até o ano 15, Valério Grato, do ano 15 até o ano 26, Pôncio Pilatos, do ano 26 ao ano 36 depois de Cristo, Marcelo, do ano 36 ao ano 37 depois de Cristo, Marullo, do ano 37 ao ano 41 depois de Cristo. O mesmo vemos em Flávio Josefo, nas Antiguidades Judaicas, livro 18, capítulo 3, parágrafos de 1 a 2. Nas Guerras Judaicas, segundo livro, capítulo 9, dos parágrafos 2 a 4. Antiguidades Judaicas, também nós vemos, livro 18, capítulo 4, dos parágrafos 1 e 2. Fílon de Alexandria, Delegatus ad Gaium, livro 38, dos parágrafos 299 a 305, que revela que Pilatos foi um procurador violento e sempre visto com suspeita quanto aos judeus, até o ponto que, o mínimo alarme, ele agia e massacrava os insurgentes. Os judeus não compreendiam seus administradores e seus escrúpulos religiosos, visto que eles eram fiéis a Roma e eram sempre a favor do domínio de Roma na região. Os procuradores se viam num país inimigo e agiam, então, com força para manter a paz romana. Herodes Antipas. Pilato tinha sob sua administração a Judéia e a Samaria, enquanto Herodes Antipas governava a Galiléia e a Pérea. Filipe, irmão de Herodes Antipas, tinha a responsabilidade da Itureia e Traconítide. Vemos em Lucas, capítulo 3, versículo 1. Para a história do cristianismo, só é interessante entre esses príncipes a pessoa de Herodes Antipas, conhecido como Raposa. Assim, Jesus o chama no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 32. Ele conseguiu escapar no ano 6 depois de Cristo, a desgraça que atingiu Arquelau, seu irmão, conseguindo o favor de Tibério. Um homem de baixa moral era Herodes Antipas, dado à bebida e brutal, e tem todos os vícios herdados do pai Herodes Magno. Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, se uniu a Herodes Antipas em adultério e foi causa de todos os infortúnios dos grandes erros cometidos por Herodes. Foi ela que fez aprisionar João Batista e, mais tarde, responsável pela morte de João Batista. Ela fez Herodes repudiar sua primeira mulher, filha de Areta, rei dos árabes, provocando uma guerra em que o exército de Herodes foi destroçado. Como vemos Flávio Josefo, na Antiguidades Judaicas, livro 18, capítulo 5, dos parágrafos 109 a 115. Agripa, irmão de Herodíades e neta de Antipa, recebeu do imperador Caio o título de rei, enquanto Herodes Antipa era somente tetrarca.
Isto era para Herodíades uma humilhação insuportável. Ela queria ir a Roma e pedir a Caio a coroa real, né? E queria pedir, né, a coroa real para Herodes Antipas. Herodes resistiu por muito tempo. Uma vez que ele se fez impotente diante do desejo de Herodíades, foi para Roma. Alguns homens de Agripa chegaram primeiro a Roma, acusando Herodes Antipas de ter agido contra o imperador. Herodes Antipas foi condenado, enviado ao exílio em Lyon, na Gália. Como vemos em Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas, livro 7, capítulo 1 e 2. Nós vamos ver também nos parágrafos 240 a 256. Guerras Judaicas, livro 2, parágrafo 183. Mas se sabe, por informação mais precisa de Flávio Josefo, que ele foi mesmo exilado na Espanha. Herodes Antipas morre no ano 39 depois de Cristo, condenado à morte por Caio, como nos informa Dione Cássio, no capítulo 59, parágrafo 8. A hierarquia de Herodes foi entregue a seu sobrinho e inimigo Agripa. Tempo em que, por muito breve, a Palestina teve um rei, o rei Agripa. A história dos apóstolos, nos Atos, nos recorda a figura de Agripa. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 3, Atos 12, capítulo 23. Nós vemos que Agripa morre no ano 44 depois de Cristo. O povo judeu. Os procuradores romanos e os tetrarcas, que possuem o governo de Israel durante a vida de Jesus, eles então irão marcar essa história. Mais interessante para nós, visto que é mais próximo de Jesus Cristo, são os judeus. Jesus viveu no meio deles, os instruiu, os curou, converteu-os. Procurando o pequeno rebanho, queria se tornar igreja. O que acabamos de dizer do governo da Judéia nos faz entender que o povo judeu, submetido ao domínio romano, queriam, no fundo, defender Israel como nação e, sobretudo, a religião judaica. Por isso, sempre se opunham a qualquer poder imperial vindo de fora. A resistência é a força do povo de Israel. No mundo romano e grego, o judeu encontra em sua própria fé a força para purificar-se dos elementos pagãos, introduzidos no século II pelos Seleucidas, defendendo-se contra a influência grego-pagã, que também no governo de Herodes, e também no governo romano, era fomentado. A perda da identidade judaica para existir uma espécie de helenização. Os judeus sempre resistiram a isso. A resistência judaica tem seus excessos, fazendo com que o zelo religioso do povo de Israel se degenerasse em revolta política. É o nacionalismo dos zelotas, que não faz esquecer a religião do povo judeu. Lembremos que dentre os apóstolos de Jesus havia um zelota, Simão, chamado Zelota, Lucas capítulo 6, versículo 15. Israel, diante da ameaça de perder sua identidade cultural e religiosa, procurou se libertar em várias situações, para que se tornasse então independente e livres da tirania dos romanos. Então foi sempre uma região conturbada, uma região de insurreições. Diante da presença do Império Romano, ali sempre foi um estupim de guerra.
né, entre os judeus que querem a busca da sua identidade religiosa, cultural, e a presença de uma cultura helenística que muitas vezes fazia com que eles se pudessem perder a sua identidade. Esses conflitos perduraram não só durante a época de Herodes Magno, mas também durante a época dos procuradores, como também perdurou, né, pós a morte de Pôncio Pilatos. Essa grande guerra será, ainda nós vamos ver, realizada pelos judeus no ano 134, depois 138, quando, né, o Rabi Akiba colocou como Messias Bar Kokhba, e teve a grande revolta judaica, onde se uniu judeus da Babilônia, de Roma, do Império, para tentar, né, libertar a Judéia do poder romano, que terminou então na destruição total da cidade de Jerusalém. Em 138, Adriano então esmagou a revolta, matou Bar Kokhba, né, matou o Rabi Akiba. Nesta época também nós vemos que Jerusalém, ao ser destruída, né, Adriano vai mudar o nome da cidade para Hélia Capitolina. Para humilhar os judeus, ali construiu em cima do templo, do lugar do templo, um templo pagão dedicado a Júlia Capitolina, a Júpiter Capitolina, e também, né, Jerusalém perde o seu nome, Hélia Capitolina, durante algum tempo. E proibindo que os judeus entrassem em Jerusalém, permitiu que uma vez ao ano eles fossem aos muros de Jerusalém para chorar a derrota da cidade. Ali sempre foi esse estupim de guerra, mas nós sabemos que depois da queda, no ano 70, do Templo de Jerusalém, quando o templo foi destruído por Tito, mais tarde se torna imperador, né? A partir daquele momento inicia um novo paradigma dentro do povo de Israel, que é o paradigma rabínico, não mais o paradigma sacerdotal, teocrático, mas na adaptação do povo de Israel à nova situação onde não existia mais o templo. Depois nós vamos continuar. Então que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.